Olá, boa tarde! Como é que está o seu domingo? Aqui nós estamos na Domingueira, dia 10 de novembro de 2024. Que bom que nós estamos aqui, não é verdade? Muito bem. Vamos hoje falar aqui sobre um tema muito bacana, Jesus e posses. Será que ele vai dizer para a gente? Bom, quem vai falar em nome dele aqui para nós vai ser o nosso querido amigo José Pereira. Ele é quem vai trazer o assunto da nossa domingueira, mas antes dele, nós vamos ter a nossa oração, não é isso? Então vamos orar para dar início à nossa atividade desta tarde. Deus Pai amado, Senhor do céu, da terra, de nossas almas, de nossas vidas, que as tuas bênçãos que nunca nos faltam sejam bem acolhidas por nossas almas. Favorece-nos sempre, Senhor, com a sabedoria de aproveitarmos todas as oportunidades e que as nossas posses, elas sejam reconhecidas como as posses verdadeiramente da alma, do âmago de cada um de nós. Inspira, Senhor, o palestrante que vai abordar o nosso tema hoje e que todos nós tenhamos o melhor proveito desta domingueira do Leão, que assim seja. Então é isso, nós vamos estar aqui hoje com o nosso muito querido José Pereira, que já está aqui dividindo a tela comigo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fale aqui para nós que estamos ansiosos para saber o que é que você quer dizer sobre Jesus e posses. Inclusive, não sei se você notou aí no cartaz de divulgação, a gente colocou Jesus com uma posse dele ali no colo, né? Um cordeiro. Quem sabe será que ele está dizendo para a gente cuidar de ovelhas, né? Mas vamos deixar isso para você. Fica à vontade, meu irmão, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. A gente agradece, Jacó, pela oportunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde. É uma alegria muito grande contribuir com a divulgação, os estudos da doutrina espírita aí junto do Leão. Então, que tenhamos aí uma tarde agradável de reflexão sobre essa relação Jesus e posses. E até para a gente identificar de que posse verdadeira Jesus quer que a gente se apodere, que Jesus quer que a gente corra atrás, né? E esse tema, ele é retomado no livro Jesus e a Atualidade, do médium Divaldo Franco, né, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. No capítulo 14, aborda exatamente isso, Jesus e posse. E Joana de Ângeles revisita a parábola do moço rico para iniciar as suas reflexões sobre as posses. E a gente considera um tema muito importante, muito relevante para o momento, principalmente em tudo que a gente tem assistido na contemporaneidade em relação principalmente a sociedade brasileira, por uma busca desenfreada, por uma conquista supostamente fácil, de se buscar, se ter riquezas materiais, né? Então, nessa era das betes, dessas casas de apostas, em que as pessoas estão muito correndo atrás desse suposto benefício monetário advindo de apostas, né? E perdendo muito o pouco que tem para arriscar nessas apostas, é importante a gente retomar, revisitar essas reflexões sobre a relação que a gente tem que ter efetivamente com as riquezas materiais. Então, a gente considera aí um tema bastante contemporâneo e bastante interessante para a gente refletir na atualidade. E Joana de Ângeles, no texto, começa exatamente com um fragmento da parábola do moço rico. Despoja-te de tudo, dá aos outros o que seja útil e segue-me. Jesus chega para um moço rico que lhe questiona sobre essa necessidade que ele tinha de, ao mesmo tempo, servir Jesus, mas, ao mesmo tempo, ele estava ainda tinha um apego muito grande a essas questões materiais. Tanto é que, depois disso, ele não seguiu Jesus, né? E aí a gente, quando revisita o Evangelho como um todo, a gente vê que, vez ou outra, Jesus fez esse convite e faz esse convite a todos nós para sabermos lidar com as riquezas materiais e, nas entrelinhas, ou de forma bastante clara,
ele vem dizer, olha, não são essas riquezas que vão te elevar, não são essas riquezas que tu levará para o outro lado, mas uma outra riqueza que é seguindo-me, que tu vai conquistar. Né? E aí a gente encontra, tanto na parábola do moço rico, na parábola do mal rico, na parábola do avarento, que é uma parábola bastante interessante para a gente compreender essa relação que a gente tem que ter com essa posse material, né? Até onde a gente pode ir para não fugir dessa ideia de seguir Jesus a partir da sua lógica, de nos dar elementos, né, sementes que possam brotar em nós riquezas que diríamos que riquezas morais, que são as verdadeiras posses que a gente tem, né? A gente pode, nesse preâmbulo, revisitar essa parábola do talento, exatamente que vai mostrar como a gente não leva essas riquezas materiais, embora tanto elas nos encantem, tanto a gente corra atrás dela, que é necessário, a gente vai enfatizar isso daí, todo mundo quer ter, né, uma qualidade de vida boa, todo mundo quer ter, né, uma condição material satisfatória, digna para seu bem viver. Mas a gente não pode chegar às extravagâncias, né, ao absurdo de resumir a nossa atual existência, né, no âmbito dessas questões materiais. E na parábola do avarento é bem interessante porque existe um personagem que é muito preocupado em guardar toda a sua fortuna evidenciada aí em produção agrícola e tudo mais, né? E olha só, então, no meio da turma, um homem disse, mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus disse, ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas, né? Jesus já deixando aí, delimitando aí, que a ação dele não era para estar orientando nessas questões legais de partilhas, né, de bens materiais, né? E segue, tende o cuidado de preservar-se de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Jesus, nessa linguagem aí, já vem deixar claro, e nas entrelinhas a gente busca entender o que Jesus quis dizer com isso. Sua vida não depende dos bens que ele possua. Porque, na verdade, todos os bens materiais que nós temos, que nós conquistamos pelo nosso esforço próprio, por alguma outra forma legal e correta de se conseguir bens materiais, na verdade, tudo isso constitui concessões divinas. Concessões que Deus nos outorga o direito de usufruí-la. Tanto é que a gente não leva. Olha a sequência da parábola. Disse-lhe a seguir esta parábola. Havia um rico homem, cujas terras tinha produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que eu vou colher. Aqui está, disse, o que farei? Demolirei. Então ele tinha uma preocupação de juntar mais, né? De acumular mais esses bens materiais advindo da sua colheita. E ele tem uma ideia. Bom, eu preciso guardar, ampliar meu estoque, né? Então, demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Olha a relação. Por isso que é interessante esse convite que Jesus sempre nos faz para refletirmos sobre de que forma a gente vai lidar com os bens materiais. Aqui fica claro um apego exacerbado aos bens materiais, inclusive colocando a alma, né? Colocando o espírito, esse ser inteligente criado pelo Pai Criador, na condição de achar que, mantendo tudo guardado, ampliando seus estoques, essa alma poderia repousar em paz. Olha o final da parábola que Jesus nos conta.
mas Deus, Ele que concede todos esses benefícios, que nos dá essa outorga para usufruirmos os bens materiais, disse ao homem: que insensato és. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que se verá o que acumulaste. Mostrando que a gente não vai levar esses bens materiais. Os bens que a gente vai levar são outros. Como mesmo Jesus já disse, são as riquezas morais. São as virtudes que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai tendo experiências satisfatórias e bem orientadas pelo seu evangelho, trilhando o caminho do bem. A gente vai ter que ter virtudes morais, né? A gente vai ter que ter riquezas morais, advindas dessas virtudes. Porque essa, como ele tão bem disse, essas as traças não corroem, o ferrugem não come, os ladrões não roubam, porque são nossas. E essa relação que a gente tem que ter com os bens materiais deve ser uma relação pautada naquela ideia. Eu tenho que encontrar o limiar entre o necessário e o supérfluo. O necessário para atender as minhas demandas de vida, ao mesmo tempo que eu tenho que estar atento a atender a demanda dos outros. A gente não vai encontrar em nenhuma das parábolas que Jesus fala sobre essas questões de como lidar com as riquezas materiais, Jesus condenando a riqueza. Não é a riqueza em si que é condenável. O que Jesus vem nos alertar, olha, presta atenção, o uso dessa riqueza. O que é que você está fazendo com essa riqueza? Essa riqueza está circunscrita somente para atender suas necessidades pessoais? Ou você está atento, além de atender suas necessidades pessoais, você perceber que tem condições de atender os mais necessitados e você fazer sua riqueza circular? Isso daí fica muito bem claro na parábola do mal rico, né? Que é a história do rico e do Lázaro, né? Então, fica aí uma sugestão para que revisite essa parábola. Mas é importante destacar que o que acontece é aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. A gente pode ter inúmeras, como nós temos aí bilionários, trilionários, né? Materialmente extremamente ricos, mas distante de Deus, porque ainda não encontrou esse endereço de Deus, ainda não se viu como espírito imortal, que precisa alimentar também o espírito do mesmo jeito que alimenta a alma. Precisa se espiritualizar para tocar de sensibilidade, para ter a sensibilidade de perceber que no seu entorno existe tantos necessitados que ele, com o poderio monetário que tem, com a riqueza material que ele tem, ele pode minimizar as consequências, principalmente de pobreza extrema, de coisas que afetam toda a dignidade humana relacionada às questões da qualidade de vida, como moradia, transporte, principalmente a alimentação, que é tão cruel ainda no mundo, a quantidade de pessoas passando fome. E se você tem condições de atender essas necessidades, você deve fazê-lo, porque é esse ato de caridade, esse ato de benevolência, de amorosidade para com o outro, que faz com que a gente se aproxime de Deus. E não adianta você guardar, você ter esse apego, porque um dia realmente você será chamado a retornar à casa do Pai. Seu espírito é que vai retornar. A matéria, juntamente com tudo que você conquistou, em termos de bens materiais, ficarão por aqui e você não vai levar. E é importante essa relação porque a gente há de conceber que a forma como a gente lidar com essas questões materiais tem consequência direta lá no plano espiritual, quando para lá nós retornarmos, e mais adiante a gente vai contar uma história narrada pelo André Luiz sobre essa questão aí. Então é importante a gente encontrar esse limiar entre o necessário e o supérfluo. Por quê? É difícil, às vezes, esse homem rico estar tão próximo de Deus, né? Embora ele seja rico de matéria, ele não é rico aos olhos de Deus, né? E a gente só vai compreender isso quando ficar bem claro nas pessoas, em todos nós, que nós somos um ser dual. Temos o corpo, que tem suas necessidades, a gente tem que suprir essas necessidades do corpo, não só
de alimentação, mas de tudo que envolve esses aspectos relacionados à qualidade de vida, mas também nós somos espírito, né? Somos espírito. E ao sermos espírito, a gente precisa também alimentá-lo, e a gente recorda uma passagem que está na prece dominical, que é a prece que abre a coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. É o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, bastante Kardec vem colocar essa necessidade, né, de alimentarmos o espírito. Olha o que diz a prece: dai-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, a gente precisa encontrar esse limiar para não ultrapassar esse limite do necessário para o supérfluo e a gente ficar cego, principalmente, e não perceber as necessidades, e a minha condição material pode me permitir minimizar as consequências de uma pobreza extrema que a gente enxerga em todos os lugares desse mundo, nas diferentes formas que se apresentam. Por isso que é difícil, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo coloca essa reflexão da dificuldade de salvação dos ricos. Dificuldade. Ele não diz que é impossível, mas a gente vai encontrar no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, uma reflexão muito interessante. Por que muitas vezes é difícil para aquele que tem apego aos bens materiais, para aquele que é extremamente rico e não consegue visualizar essa necessidade da evolução espiritual? Porque é tão difícil alcançar essa salvação? Ou seja, salvação aqui entendida como quando retornar ao plano espiritual, eu tenho um assento em regiões espirituais de mais tranquilidade, de mais parcimônia, de mais amorosidade, de mais paz mesmo, né? Aquilo que a gente poderia chamar de céu, colocar entre aspas. Uma tranquilidade a partir das obras, do bem que eu edifiquei com aquela fortuna pouca ou muita que eu tenho, mas que eu faça circular com meus bens materiais. Deus e Mamon, a gente não pode servir os dois, é uma reflexão bastante interessante, porque Deus com D maiúsculo é o Deus que é a inteligência primeira, é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Mas Mamon foi um Deus idealizado por nós humanos para caracterizar quem? A riqueza. É o Deus da riqueza, né? O império das coisas materiais. Por isso que não se pode servir a dois senhores. A gente pode até ter uma estreita relação com Mamon, mas com Deus verdadeiro, essa relação não pode ser estreita. Essa relação ela tem que ser visceral. Visceral. Como visceral foi a relação e é a relação de Jesus com o Pai Criador, mostrando essa visceralidade, né? Esse envolvimento tão íntimo com o Pai Maior, para que efetivamente se mostre um espírito puro, como também Jesus se mostrou. Ninguém pode se ver a esses dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Que é isso que mais ou menos acontece, principalmente nessa visão materialista que muitas pessoas têm em relação às coisas da vida, que o mundo está circunscrito à matéria, que o mundo, que a morte, por exemplo, é um fim em si mesmo, não tem perspectiva de vida futura. Aí realmente fica muito difícil. Então você está mais para Mamon e talvez nem tenha pensado nesse Deus, até porque algumas pessoas que considera-se ateu e tudo mais, não têm essa ideia, né? Então, assim, a gente há de compreender também que tem dois princípios opostos nessa relação. A gente pode, nesse envolvimento com os bens materiais, termos um fascínio pelos bens materiais. Mas esse fascínio pode comprometer a salvação do espírito, pode comprometer o plano espiritual quando lá a gente se encontrar, né? Por isso que é interessante, e Joana de Ângelo retoma essa parábola do moço rico, porque ele tinha uma preparação, mas olha só, ele tinha uma certa educação espiritual. Ele era, de certa forma, espiritualizado, mas há uma espiritualização ainda que titubeava. Tanto é que ele não seguiu Jesus, porque ele preferiu optar por Mamon, ele preferiu por ser guiado pelos bens materiais.
E eis, nos diz a parábola do moço rico, aproximando-se dele um gesto para a gente revisitar, a gente sabe que todos conhecem, mas é bom a gente sempre estar revisando, para ficar mais consistente esse conhecimento em todos nós. Aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha que pergunta interessante. Que farei para conseguir essa vida eterna, né? E ele disse, por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Então Jesus já deixa claro, eu estou com ele. Estou visceralmente com Deus, o Deus verdadeiro. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o moço vai e diz, mas olha, quais? Jesus, não amarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe, o decálogo de Moisés, né? Os 10 mandamentos, que todos nós até hoje estamos perseguindo. As leis mosaicas, constituída aí nos 10 mandamentos, inspirada pela espiritualidade superior, passada por Moisés, né? E aí ele diz, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Ou seja, você via que tem uma relação espiritualista, né? Seguia os ditames religiosos de Moisés. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então, Jesus abre uma outra perspectiva para aquele jovem. Larga. Eu quero ver se você tem condições de se desapegar. Diz que você vai para o sacrifício de abrir mão dessa vida material para ser guiado pela vida espiritual. Que não necessariamente você vai se desvincular dessas questões materiais, mas que, para tanto, seguindo-me, você não vai precisar de tantos bens materiais como detém. Né? Então, interpretação que a gente vai fazendo dessa narrativa de Jesus. E o jovem, ouvindo aquilo, retirou-se triste. Né? Como é que eu vou me desfazer? Né? Vou renunciar a tudo que eu conquistei, a tudo que eu herdei, e por aí vai, para seguir Jesus? Então, ele teve que fazer uma opção. São as nossas escolhas, né? Que, vez ou outra, a gente tem que fazer escolhas. E algumas escolhas são difíceis, porque são escolhas que estão pautadas na renúncia. E renunciar não é fácil. Renunciar não é fácil. E aí, retirou-se muito triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, né? Porque o que é que Jesus queria que o jovem tivesse? Qual era a atitude? De desprendimento dos bens materiais, de renúncia desses bens materiais. Que ele, mesmo tendo uma ligação espiritual com determinada denominação religiosa, ele ainda não tinha o espírito tão preparado para saber lidar com as adversidades da vida daquele que é mais orientado pelas questões espirituais do que pelas questões materiais. E aí vem aquela velha frase, famosa frase de Jesus, né? E vendo assim, triste, olhando, né? Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar num rico. Ele não disse que é impossível. Ele disse que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados. Jesus, porém, novamente lhes disse, filhos, como é difícil aos que confiam as riquezas entrar no reino dos céus. A quem está apegado, a quem está visceralmente ligado às questões materiais, às riquezas materiais. Ele não disse que é impossível, ele disse que é difícil. Então, vem aquela famosa frase, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? E a gente sabe, na época de Jesus, abrindo um parênteses aí, existiam ali, por proteção deles mesmos, né, muralhas com pequenas passagens, né, que era assim, mal dava para passar um homem em pé. Essas pequenas aberturas
que eles chamavam de camelo. Aliás, de fundo de agulha, chamavam de fundo, que era no formato de um fundo de agulha. E aí, quando eles pressentiam algum ataque e tudo mais, eles tinham que também preservar os seus animais e guardar os seus camelos. Então, eles tinham que passar por aquele pequeno espaço, esses camelos. Por isso que Jesus recorre exatamente isso. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, é mais fácil passar esse camelo por essa estreita porta que nos protege do que um rico entrar no reino dos céus. Por essa necessidade que Jesus nos convida para a gente refletir sobre outras virtudes, não somente nessas questões relacionadas à matéria. Jesus vem nos deixar clara a necessidade de exercitar outras virtudes e não somente respeitar as leis divinas, porque só isso não basta. Não adianta em qualquer denominação religiosa que estejamos vinculados, se a gente não está atento, se a gente não faz da prática da caridade uma constante na nossa vida, que quando a gente não faz circular a gente não faz circular as nossas riquezas para atender às necessidades, principalmente dos mais pobres. E aí vem uma reflexão sobre o emprego da riqueza. Primeiro, é justo utilizarmos a riqueza para o nosso bem-estar pessoal. Isso não é problema nenhum. A gente quer melhorias. Nós estamos aqui cercados de equipamentos para melhorar nossas condições de vida, né? E isso é salutar. No entanto, a gente tem que respeitar os limites das nossas necessidades, para não cair em extravagâncias, para não ficar circunscrito ao atendimento somente do nosso bem-estar pessoal, esquecer e não fazer circular essas nossas riquezas para ajudar os mais necessitados. E aí, quando a reflexão vem nos colocar que o melhor emprego da riqueza está aliado à prática da caridade. Essa é uma tese que nós poderíamos dizer de Jesus em todas as suas parábolas. O melhor emprego da riqueza está aliado à prática da caridade. A prática da caridade. Quando de sua aplicação resulta um bem qualquer para outrem, mostrando que você tem virtude, mesmo sendo aí milionário, bilionário, você está atento e você faz circular as suas riquezas, né? Então, você aplica bem para utilizar. Então, você vê que tem aquele que está preso às questões materiais, às riquezas materiais, que não faz circular essas riquezas, atendendo somente suas necessidades pessoais. Guiado por quê? Pelo quê? Pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade. Mas a gente tem aquele rico que tem riquezas materiais, muitas riquezas materiais, mas que percebe a necessidade dos outros e faz circular as suas riquezas para melhorar a qualidade de vida de outras pessoas, Aqui, esse que está preso no atendimento das suas necessidades pessoais é movido pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Esse daqui, pela caridade, pela fraternidade, pela sensibilidade, pela afabilidade, pelo amor. São as virtudes. E essas são riquezas morais, não são as riquezas materiais, movidas pelo orgulho, egoísmo e vaidade. Olha a diferença de um ser material para um ser espiritual. Um ser que comunga muito bem, eu vou até aqui em relação a essas questões materiais, mas eu preciso mais disso daqui para bem alavancar minha elevação espiritual e ao retornarmos à casa do Pai, o meu Pai Criador e quem lá estiver para me acolher, sim, encha-se de felicidade, encha-se de alegria e possa dizer, retornaste com mais bagagem moral, porque as bagagens materiais lá ficaram. São instrumentos que você bem utilizou para elevar-se espiritualmente. Olha que coisa sublime, coisa maravilhosa e desafiadora para todos nós, né? Por isso que essa reflexão de Jesus e posse é bem interessante, porque ao que pese tanto encantamento pela riqueza material, tanta busca, né? Quando a gente vê aí
a mídia anunciar que a Mega Sena está acumulada, as filas enormes, todo mundo quer. Também a gente faz a nossa fezinha, né? Como se faz, todo mundo quer. Mas poucas pessoas, ou quase nenhuma, não vamos exagerar, claro, mas pouquíssimas pessoas, né? Param para pensar. Querem ser ricos, queremos ser ricos. Mas ser rico dá muito trabalho. A riqueza é uma das maiores provas que um espírito pode ter na Terra. O Espiritismo já nos coloca isso daí. E é interessante que muitas vezes a gente quer a riqueza e os nossos planos são para amplificar os nossos vínculos materiais e não os nossos vínculos espirituais. Essa questão de posse é muito interessante, porque mesmo quando a gente não as tem e a gente as quer, a gente já visualiza um vínculo maior com outros bens materiais. Por isso que quando a gente diz, se eu tirar na Mega Sena, eu vou querer fazer isso, eu quero um iate, eu quero um castelo, eu quero não sei o quê, tudo bem materiais. Quantas e quantas pessoas a gente vai ouvir assim falar, meu Deus, eu fiz uma fezinha porque, desculpe, eu estou ainda me recuperando de uma gripe, estou fazendo uma fezinha, eu vou querer viajar, mas antes de viajar, eu vou passar lá no Leão, vou saber quais são as necessidades do Leão para sustentar aquela obra, para deixar a minha contribuição e contribuir aí com aquela obra tão divina, né? E a gente sabe das dificuldades, não só do Leão, mas do orfanato, do lado da vovozinha, dos orfanatos, e por aí vai. A gente não escuta as pessoas falarem isso, né? Se falam, dizem assim, se sobrar, eu vou ajudar lá o Leão. Se sobrar, eu vou mandar as cestas básicas lá para o lado da vovozinha, né? Jesus nos convida ao contrário. Olhe o outro para amplificar isso daí. E dá muito trabalho. E Joana de Anjos vai discutir isso daí nesse capítulo, né? Quando ela vem dizer a dificuldade que é ser rico e o envolvimento, o comprometimento que a riqueza tem para a elevação do espírito, Os efeitos do encampamento pelas riquezas materiais podem nos levar à ostentação e extravagância, orientada por esses três grandes vícios, né? Orgulho, egoísmo e vaidade. A gente recorre, alguns anos atrás, nós vimos uma reportagem, um grande milionário americano, eu não recordo o nome agora, ele colecionava carro e ele tinha um carro que era um canto dele, né? Era tipo assim, a menina dos olhos de ouro. Ele tinha vários, mas aquele era o carro dele. O que é que ele pede, né, em vida física? Que ao morrer ele fosse cremado, né, tudo bem, e que as cinzas fossem colocadas numa urna, não sei, numa urna, e essa urna fosse colocada em cima dentro do carro, no banco no banco do motorista, que era o banco dele, e que fosse enterrado o carro por completo. A gente fica, é uma extravagância, né, material, para a gente perceber como a gente pode chegar a exagero nessa nossa relação com a riqueza. O que isso vai acrescentar na separação desse corpo do espírito? Esse espírito que está retornando à pátria maior, esse espírito que está retornando à casa do Pai. Qual o significado disso, né? Nenhum. Se não se investiu na elevação espiritual. Por isso que é interessante o que João já coloca, para nos dar uma noção de como difícil é administrar a riqueza. Administrar a riqueza. De Joana de Anjos, já no início, o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Porque ele não possui, já dissemos anteriormente que é uma concessão divina. Cada causa, né? Aí lá vem agora pontuar, vários desconfortos de quem é rico. Causa aflição pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-los ante a iminência da morte, sempre presente na vida. E a gente vê todas as brigas aí que existem em divisão de partilha aí, quando se deixa uma herança, quando a pessoa morre e os parentes vão dividir a herança, né?
Então, causa aflição nisso daí. E quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem: ai, meu Deus do céu, tomara que meus filhos não briguem quando eu partir. Porque falta uma relação mais sadia com essas questões relacionadas aos bens materiais. Provoca desvaria, nos diz Joana de Ângeles, porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura, que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que a não impede de enfermar-se, neurotizar-se, padecer de solidão e morrer como todas as demais. Enrijece os sentimentos, porque é movido por dois vícios, por três vícios: orgulho, egoísmo e vaidade. Enrijece os sentimentos. Não tem a sensibilidade de perceber que outro necessita. Até pode enxergar, mas lhe nega um auxílio, uma ajuda, e muitas vezes dizendo: não, eu trabalhei muito, eu ralei muito para conquistar o que eu tenho, não vou dar de uma beijada, o que eu vou dar aqui para ele, ele vai consumir com drogas ou com cachaça, não dou, né? Então, assim, enrijece muito esse sentimento, que perde a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando-se dos outros para pensar apenas em si. O rico faz pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso. O possuidor a ela vem com alerta. O possuidor que não se interessa por repartir os valores, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo que mais se envilece, quanto mais se prende às posses. E aí ela vem dizer, lá para as tantas, todo o discurso dela para dizer: olha, a gente acha que rico é aquele que detém grandes fortunas, muitos bens materiais. Elas não é. Ela diz: existe sim o verdadeiro rico, que é o que Jesus nos coloca, que sejamos esses verdadeiros ricos, né? Mas antes de falarmos sobre isso daí, vamos relatar uma passagem que tem no livro No Mundo Maior, de André Luiz, de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, que André Luiz vem narrar o seguinte: olha, é interessante essa narrativa, para mostrar a dificuldade o impacto dessa relação com a matéria, com os meios materiais, na vida futura, quando retornarmos à pátria espiritual, se não estivermos preocupados com essa necessidade de elevar-se, de enriquecer o espírito de virtudes. Tem um capítulo 18, chamado Velha Afeição, é o título dessa narrativa de André Luiz, no livro No Mundo Maior. Não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Mostravam-se todos carantonhas, de aspecto lamentável, esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Aumentou o toque de vento, atracavam-se aos fragmentos da lama, colocando-se em conta ao coração, demonstrando o infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados, como se temesse desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes, faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Um deles, em voz rouquenha, veja só, um deles, em voz rouquenha, diz o seguinte: precisamos de alguma sauda, precisamos de alguma... Isso é o espírito, viu? Não podemos com delongas. E nossos negócios, nossas casas, incalculável a riqueza que descobrimos. Indicava com ufania os punhados de lodo a escorregar-lhes das mãos aduncas. Mas prosseguia pensativo. Todo este ouro que temos conosco, que era isso, o lodo que André Luiz via, para eles era ouro que eles tinham acumulado aqui na Terra. Então, todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões, nesta miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta,
Isto aqui assombraria qualquer um. Escutando a singular personagem que dizia isso, André Luiz, dirige-se, interrogativo olhar ao Calderaro, né, que é o mentor espiritual que estava com ele nesse momento. Quem me esclareceu atencioso. Quem são esses espíritos? São usurários desencarnados há muitos anos. Há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio da zona mental do trabalho digno. Por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores, das superações na crosta da terra, não enxergavam o meio de se ampararem com ambição moderada e nobre, nem reparavam nos métodos que usaram para atingir os fins egoístas. Ou seja, no plano espiritual, sofrendo as consequências do apego que tiveram aqui na matéria. Mas tem um dado interessante nessa narrativa de André Luiz. Tem um personagem que ele o conhecia e muito bem. Aí ele vai na narrativa, né? Enlouqueceram na paixão de possuir, Calderaro continua esclarecendo, acabando a sinistra aventura, escravo de monstros mentais de formação indefinível. Depunha-me redargui, quando um dos anciães alçou voz no estranho concerto, exclamando: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Às vezes chega a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo debulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecidos? Então, tinha esse momento de lucidez. Fixei-lhe os traços. Será possível? Ele reconheceu aquela voz. Será possível? Aquele espírito que desventurado recordava meu avô paterno, Cláudio. Afeiçoara-se a mim desde os meus mais tenros anos. De trato glacial com os outros, afagava-me bastantes vezes, acariciando a cabeleira infantil com as suas mãos que os anos haviam engrenado. Seus olhos figuravam e tal e tal. Não me lembrava da história dele, com particularidades especiais. Entretanto, não ignorava que fizera considerável fortuna em ágios escandalosos, curtindo espinhosa velhice pelo excesso de apego ao dinheiro. Conturbara-se nos últimos tempos do corpo e via delatores e ladrões em toda parte. Aflito, meu pai transferira-o para nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros passamentos. E aí lá Paixão vai dizer, ele era um avarento. Não vamos ler tudo, até porque o tempo não permite, e também para que vocês fiquem curiosos em conhecer o desfecho dessa história. Mas mostrando aí o impacto desse apego material no plano espiritual. Porque não podemos, nesse caso, servir a esses dois deuses, a Deus e a Mamon. Porque o amor aos bens e gozos materiais, ele é incompatível com esse amor a Deus e ao próximo. Visto que aprisiona o homem, e vocês viram esse aprisionamento aí narrado, no plano espiritual também. Aprisiona o homem nas cadeias do egoísmo, levando-o a empregar sua riqueza exclusivamente na satisfação espiritual. Mas a gente pode ser rico, nada contra. E não é isso que Jesus disse, eu sou contra a riqueza. Jesus, em todo o seu discurso, sou contra sobre o uso o uso que se faz dessa riqueza. A forma que se utiliza dessa riqueza que eu estou concedendo a vocês para usufruto e para auxiliar na experiência de elevação do seu espírito. É disso que Jesus fala. Por isso que Joana de Anjos, nesse texto, Jesus hipótese vem dizer, mas existe aquele verdadeiro rico. Verdadeiro. A gente não pode esquecer que muitos milionários que desencarnam, né, quando abrem o testamento, a família fica sabendo dos benefícios concedidos aos outros que ele fazia em segredo, né, as concessões que ele fazia para instituições de caridade,
Esse é o verdadeiro rico. E Joana de Anjos vem colocar essa característica para dizer, olha, o verdadeiro rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. O verdadeiro rico é investidor consciente, não especulativo, como a gente vê, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realizações. O verdadeiro rico sabe que o mordomo, que é mordomo transitório, ele sabe que aquela riqueza é uma concessão. Ele sabe que ele é depositário daquela riqueza, né? E não dono permanente, devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhe foram confiados. Por fim, essas são as características do verdadeiro rico, ou seja, aqueles que expressam virtudes, que sabem bem usar as riquezas que têm, poucas ou muitas. Nós estamos aqui falando de riquezas materiais, mas nós temos inúmeras riquezas, inúmeros talentos. O texto remete para essa questão material, mas todos os nossos talentos a gente deve fazer bom uso dele, e fazer bom uso dele é fazer circular para que atinja, que beneficie outras pessoas. E para encerrar, 3 aspectos para sintetizar essa nossa fala referente a Jesus e posse, tomando como base esse texto de Joana de Ângelos contido no livro Jesus e a Atualidade. A riqueza não é condenável em si mesma. Gostaríamos de reforçar isso daí. Não é condenável em si mesmo. O emprego que lhe damos é que as torna empecilho ou poderoso auxílio para o nosso progresso espiritual. Segundo, vivamos como espíritos encarnados, consciente de que a vida material é um instante fugaz, é rápida, é veloz. Quantos e quantos tem riquezas assim que você acha que não desmorona? E desmorona de uma hora para outra, a gente se vê, a gente encontra a pessoa em extrema pobreza, né? Que não soube administrar bem essa riqueza. Provavelmente se guiou mais atender suas vaidades pessoais do que atender às necessidades também de outras, né? E a vida do espírito, ela é eterna. Está aí a implicação no plano espiritual, nessa narrativa que a gente leu do avô avarento de André Luiz. E a vida do espírito é eterna. Portanto, concedamos, olha que recomendação sublime que Joana de Anjos e Jesus nos colocam nas suas mensagens. Concedamos aos bens materiais sua real importância e busquemos no aperfeiçoamento moral o caminho que nos levará a Deus. Esse aperfeiçoamento moral, ele vai perpassar por qualquer condição social que a gente vive, mas é muito mais difícil a gente alcançá-lo se nós temos um apego cego aos bens materiais. Esse é o alerta que todo o Evangelho de Jesus faz quando se toca nessa questão das riquezas materiais. Dê uma atenção limitada, não se entregue visceralmente aos bens materiais. Visceralmente, entregue-se a mim, entregue-se ao Pai Maior, porque nós somos os caminhos que te levará a esse aperfeiçoamento moral e que te levará a Deus. Terceiro, para finalizar, verdadeiramente, o homem nada possui. Os bens materiais pertencem a Deus. Somos depositários. Se somos depositários e fomos criados por Deus, e Ele confia em nós esses bens materiais, todo um acervo de bens materiais, e a gente se vê nessa condição de depositários, o Pai maior, o Pai que nos criou, espera que sejamos o quê? Fiéis depositários. Fiéis depositários. Por isso que nessa relação a gente há de saber que um dia, se nós somos depositários, em algum momento, e geralmente esse momento é feito quando da separação, ou quando quando a gente adentra o plano espiritual, a gente pode ouvir a qualquer dia, ninguém sabe quando, mas a qualquer momento, a seguinte pergunta: que fizeste, econômo e infiel, dos bens que te confiei?
Porque se nós somos depositários do Pai Criador, e o Pai Criador confia tanto em nós, ele quer que sejamos depositários fiéis. Mas ele que tudo vê, toda a nossa movimentação diante das riquezas, diante de tudo, ele viu que nós fomos depositários infiéis. E aí vem, em algum momento, essa pergunta. Já tiveste tudo? Isso fica muito claro na parábola do Lázaro, do mal rico, na história do Lázaro e o mal rico. Bem claro mesmo. Lázaro no seio de Abraão e o rico no inferno, mendigando água, Lázaro que estava numa região espiritual mais sublime, e ele no tormento, no sofrimento, advindo de quê? Do apego aos bens materiais. Um infiel depositário, um ecônomo infiel. Então, que sejamos capazes de ouvir exatamente isso. Expresso minha alegria por ter sido um ecônomo fiel. Por isso, meu irmão e minhas irmãs, a gente encerra com a passagem, mais uma passagem, desse livro de Joana de Ângeles. E ela vem nos dizer o seguinte, nessa relação Jesus e posse: no redemoinho das tuas quereles e conveniências, se desejas vida nova e harmônica, ouve Jesus. Tanto aqui, no plano físico, e principalmente na sua preparação de retorno, para bem ouvi-lo também no plano espiritual. Ouve Jesus, despoja-te de tudo, dá aos outros o que seja útil e segue-me. Propõe Jesus. Desnudado, ou seja, espiritualizado, estarás fecundo pela luz. Portanto, livre e feliz. Guarde-nos, Jesus, muita luz, saúde e paz, e que tenhamos um domingo pleno de Jesus e com Jesus. Muita paz. É isso aí, Pereira. Muito bem, muito obrigado. Boas reflexões, bom material. Ainda deixou o pessoal aí na. Como é agora o final daquela história, vai ter que procurar, Vai né? ter que procurar. É assim que a gente faz. Os bons mestres, os bons orientadores sempre deixam alguma coisa para que o assunto não se apague quando encerra a apresentação. Muito bom, Pereira. Obrigado. Queria só lembrar aqui aos nossos amigos que estão participando conosco de que ontem, sábado, nós iniciamos um seminário que vai ser híbrido, né? Ele tem uma parte online e uma parte presencial. A parte online começou ontem, terá no próximo sábado, às 5 horas da tarde, a segunda aula, são aulas de 2 horas, e aí depois, no terceiro sábado, aí será em Guarulhos, que é o município onde fica o grande aeroporto de São Paulo, no Hotel Ibis. Ali a gente vai ter a parte presencial. Já temos muita gente inscrita e acreditamos que ao longo desta semana aqui é muito provável que até as vagas se esgotem, porque lá o espaço é limitado. Mas vai ser um seminário muito interessante, exatamente por isso, que tem a parte teórica e tem a parte prática. E a parte prática será presencial, ao vivo. Portanto, se você tem condições e quer ir até Guarulhos, até São Paulo, nós estaremos daqui a 2 finais de semana, estaremos lá em São Paulo. Vai ser o sábado, manhã e tarde, e o domingo até meio-dia, tá bom? Qualquer coisa, basta vocês procurarem nesse site aí, ó, tatomagnético.com.br. Entrou nesse site, lá tem todas as informações. A aula que apresentamos ontem, hoje ela já está disponível para as pessoas que se inscreveram, assim como a do próximo sábado. Essas aulas vão ficar disponíveis aí por mais um mês. Tem um mês para vocês assistirem a parte teórica e a parte presencial não. Esta não será divulgada via internet. Será essencialmente presencial. Tá bom? E queremos também lembrar que houve uma pequena alteração no nosso Café Cultural, que é sempre o primeiro domingo de cada mês, mas no mês de dezembro vai ser no segundo domingo, porque houve uma conjugação de datas aí na produção do trabalho musical de Tânia e o Alisson, que serão os que vão apresentar o Café Cultural, onde eles vão fazer o lançamento da sua obra. Então não tinha como ser uma semana antes, e aí combinamos para ser no dia 8, então excepcionalmente em dezembro o nosso Café Cultural
será no dia 8 de dezembro, naquele mesmo formato, começando às 8 horas, um café maravilhoso. Eu não sei nem se Pereira já esteve lá, se não teve, está precisando ir para conhecer o que é um senhor evento. E das 9h30 até o meio-dia, nós temos lá o lançamento da Tânia e o Alisson, tá bom? Com isso, você não só tem uma belíssima manhã, um café maravilhoso, tem oportunidades de se divertir, de aprender, mas também de ajudar a manutenção do próprio Leão, tá bom? É isso, pessoal. Vamos pedir agora aqui ao nosso Pereira para fazer a nossa prece. Inclusive, ele estava dizendo aí, relembrando ele mesmo e a própria Joana de Anjos, que a gente tem que se orientar com Jesus. Então, ele agora se orienta com Jesus para fazer a nossa prece de encerramento da nossa domingueira. Ok. Vamos levar o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus. Jardineiro divino, estivemos aqui reunidos para refletir sobre teus ensinamentos. Te agradecemos pela oportunidade de te servir, ao mesmo tempo que te pedimos que multiplique as nossas forças, a nossa coragem, para que tenhamos forças e amplifique a nossa fé para o bom enfrentamento das coisas da vida. Rogamos que nos ilumine, que a tua paz faça presente em nossos corações sempre, para que a cada dia a gente se aproxime mais de ti. E assim, amado Mestre, te pedimos para darmos por encerrados o trabalho na tarde de hoje, rogando a espiritualidade amiga que nos guie, nos ampare e nos fortaleça sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz para todos nós. E que tenhamos aí um final de domingo maravilhoso, uma semana esplendorosa, não é isso, Zé Pereira? Com certeza. Obrigado, meu amigo, por ter aceito o nosso convite. Obrigado a todos Deus. vocês. Tudo de bom para todo mundo. Tchau, tchau.